E aí, turma, boa tarde. Vamos começar aqui nossa aula de matemática, a última, né, do dia. Um bom restante aí de quarta-feira para vocês. E vamos começar aqui a nossa aula, pessoal, retomando aqui sobre o que teve nos últimos dias, né? Porque alguns dias aqui a gente não teve aula, então vamos relembrar aqui o que aconteceu. Aqui nós tivemos no dia 24 de agosto, foi a nossa última aula mesmo, que a gente teve aqui o assunto, capítulo 3, expressões algébricas, né? Nós iniciamos as expressões algébricas e aí a gente ficou até uma atividade para vocês fazerem, de 3 questões, né? Então a gente vai fazer essa correção hoje dessa atividade. Então no dia 26 foi o aniversário do município. Eu estou colocando aqui porque eram dias que tinha aula minha, mas aí no caso aqui foi aniversário do município, dia 26 de agosto, então não teve aula, certo? No dia 31 de agosto foi a minha avaliação global, né? E aí eu vou falar aqui também que alguns alunos não fizeram ainda essa avaliação, eu vou mostrar quais são esses alunos. No dia 2, né, que é quarta-feira, também era dia de aula minha e não houve porque foram outras avaliações. Se eu não me engano, não lembro qual foi a avaliação que vocês fizeram, mas de outros professores. Então, no dia 7 também tinha aula minha, era segunda-feira, né, que foi antes de ontem, e aí foi o feriado Independência do Brasil, certo? Aí hoje, dia 9, né, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 78, questões 1, 2 e 3 dessas expressões algébricas aqui, do capítulo 3, tá certo? Então, quero chamar a atenção aqui dos alunos do 8º ano, que ainda não fizeram a avaliação de matemática, né, feita no dia 31 de agosto. Os alunos que não fizeram: o Alessandro de Lima Rodrigues, Antônio William Ângelo Bento, Carlos Vinícius Alves Ferreira, Cauã Vinícius da Silva Barbosa, Francisco Allen Rodrigues Araújo, Jaine Vitória Horácio de Souza, Joana Cícera Souza Campos, José Juliano, deve ser Cândido, né? Aqui está Cândido, Cândido Alves, Luiz Gabriel Rodrigues Ângelo, Manuel Messias Campos Almeida, Marcos Aurélio de Souza Barbosa, Maria Yasmin da Silva Araújo e Pedro Arlen Silva do Nascimento. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos não fizeram a avaliação, né? Para uma turma que não tem nem 20 alunos, então tá complicado, viu? Desse tanto aqui de aluno não fizeram avaliação, é complicado. Então, mas ainda dá tempo, tem a avaliação no grupo, né? Vocês podem estar realizando essa avaliação e enviando o gabarito. Vocês copiam o gabarito no caderno, tiram uma foto e mandam para mim, que eu ainda estou recebendo, tá certo? Pois bem, turma. E aí, vamos aqui à correção da nossa atividade, que foi passada na última aula que eu falei, e no caso aqui foi no dia 24, foi passada essa atividade aí. Nem caiu na prova ainda expressão algébrica, né? Só para a próxima. Então vamos lá. Bom, diz o seguinte aqui na primeira questão. Felipe tem 44 anos. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele teve há X anos de idade, né? Então, que ele terá daqui a Y anos de idade, sendo X e Y números naturais. Então, a idade que ele teve vai ser o seguinte: se ele tem hoje, vamos pegar aqui a questão 1,
Aqui, questão 1. Canetinha não está pegando. Então, vamos lá aqui na primeira questão. Nós temos aqui o item. Aliás, nem item não tem, né? Ele diz o seguinte. Ora, se Felipe tem 44 anos, escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele teve há X anos. A idade que ele teve é o que ele tem hoje, né? 44 menos X, né? Que ele teve em X anos, ó, X anos. Então, 44 menos X é o tempo que ele tinha, né? E aí diz assim, quantos anos ele terá daqui a Y ano? Ora, ele terá, hoje ele tem 44, né? Se ele tem 44 hoje, então daqui a Y ano ele vai ter 44 mais Y. Isso é uma expressão que a gente chama de expressão algébrica, certo? Por que algébrica? Porque nós temos aqui incógnita, né? Valores que nós não conhecemos quanto vale, não sabemos o valor dele. Tá certo? Então era somente isso, essa questão 1. Vamos aqui à questão de número 2. Diz assim, Ivo comprou uma calça de R$150 e duas camisas. Ivo comprou uma calça de R$150 e duas camisas. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa o valor a pagar. Nessa situação, use a letra X. Então é o seguinte, ora que no item A, se ele comprou uma calça por R$150, de R$150, então vai ser 150, né? 150 vezes 1, vezes a calça. E aí 150 vezes mais 150, ninguém vai nem colocar, né? E comprou também mais uma camisa, duas camisas, né? Eu sei o preço das camisas? Não sei. Então o preço das camisas eu não sei, eu posso chamar de X, né? Tá usando aqui a letra X. Então 2 vezes X, ó. 2X. Então uma calça por 150, mais duas camisas por um valor que eu não conheço. Digamos que a camisa fosse a 60, né? 2 vezes 60 seria 120. Aí somaria com 150, mas não se sabe o valor das camisas. Vamos aqui no item B. No item B diz o seguinte, o que representa a letra X nesse caso? Ora, o que representa a letra X é o valor de cada camisa, né? Bem simples, ó, o valor de cada camisa. Pronto, o valor de cada camisa. E no item C, se o preço de uma camisa é de R$80, então quanto ele gastou? Aí fica simples, é só pegar a expressãozinha aqui, ó, a expressãozinha algébrica. Vai ser, no item C, 150 mais 2 vezes 80. Ó, se o preço de cada camisa é 80, então eu vou ter 150. Lembrando que quando nós temos uma adição e uma multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então, 150 mais 2 vezes 80 dá 160. E aí, 150 com 160, nós vamos ter aqui R$310. Certo? Então, ele gastou R$310. Isso aqui é a resposta do item C. Beleza? Agora nós vamos para a terceira questão já. Na terceira questão, diz o seguinte. Em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Representando por x a medida de comprimento em centímetros do menor lado, escreva no caderno a expressão algébrica que representam a
a medida do comprimento em centímetros do lado maior, do maior lado. B, a medida de perímetro, do perímetro em centímetros do retângulo. E C, a medida de área em centímetros quadrados da região retangular correspondente. Ora, então vocês já devem ter colocado, já devem ter copiado isso aqui, ou pelo menos faça um print, né, e depois você copia, que eu vou apagar aqui. Pronto, vamos aqui ver aqui essa terceira questão. Ora, se está dizendo que o comprimento do lado, em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro, né, representando com a letra X. Então, a medida do comprimento em centímetros do lado do maior lado. Então, isso quer dizer que um lado mede x, ó, um lado aqui do retângulo mede x, e o outro lado vai medir x mais 4, ó, x mais 4, porque um lado é 4 centímetros a mais do que o outro. Pronto. Então, isso aqui é x mais 4. O item A seria assim. Então, a pergunta é, a medida de comprimento em centímetros do lado maior é o quê? X mais 4. Vamos aqui no item B. A medida do perímetro em centímetros do retângulo. Ele não dá valores para o X, né? Não é dado valor para o X. São apenas expressões algébricas, certo? Então, no caso do B, a medida do perímetro, pessoal, vai ser a soma de todos os lados aqui, ó. O perímetro é sempre a medida do contorno. Então, se aqui é x mais 4, aqui também é x mais 4, ó. X mais 4. Porque é do mesmo tamanho. E se aqui é x, aqui também é x. Então, somando tudo isso, nós vamos ter x mais 4 mais x mais x mais 4 mais x. Pronto, somamos todos os lados, né? X mais 4 mais x mais 4 mais x. Juntando todos os x, 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. 4x. Agora, juntando aqui 4 mais 4 vai dar 8. Então, pessoal, o perímetro, a expressão que representa o perímetro, expressão algébrica, ela é 4x mais 8, o perímetro desse retângulo. Aí vamos aqui no item C. Vamos ao item C. No item C, ele está pedindo a medida da área. Então, quando nós temos aí retângulo, né, ou um quadrado, a medida da área é a base vezes a altura, né? Ou seja, um comprimento vezes a largura aqui. Então, pessoal, nós vamos ter um lado aqui é x multiplicado pelo outro lado, né? O produto entre os dois, vezes x mais 4. Ó, certo? Isso aqui é para calcular em centímetros e a área em centímetros quadrados. Então, vai ser x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado, mais, sinalzinho de mais aqui, ó, x vezes 4 dá 4x. Pronto, então, a expressão algébrica que representa a área desse retângulo aqui, em centímetros quadrados, é exatamente essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 4x. Beleza? Então faça aí, copie. Quem não fez ainda, faça. E quem já fez, dê uma olhadinha se está correto, né? Faça um print e copie aí no seu caderno. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Estamos aqui com
15 minutos, né? Vamos aqui a uns 20 minutos, 22, por aí assim, né? Então, pessoal, expressões algébricas particulares ou monômios. Eu já expliquei mais ou menos para vocês o que seria isso aqui, né? O que seriam esses monômios. Que as expressões algébricas, elas são formadas por termos, né? E cada termo, ele é um monômio. Aí um monômio, ele é formado por dois elementos. Ele é formado pela parte numérica, né? Que são os coeficientes, essa parte numérica, viu? Monômio, cada termo, ele é formado por duas partes. A parte numérica, que é o coeficiente, e a parte literal, que é o valor desconhecido, que a gente coloca uma letra, né, para substituir. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado que mede L, né, a medida dele é L. Se eu for fazer aqui o perímetro, vai ser a soma aqui, ó, L mais L mais L mais L. Como esses lados são todos iguais, eu posso juntar. São chamados de termos semelhantes. Aqui eu tenho 4 termos, ó. Coeficiente 1, variável L, ó, incógnita aqui, a parte literal L. Coeficiente 1, parte literal L. Como são chamados de termos semelhantes, eu posso juntar. Então, 1L mais 1L, 2L, mais 1L, 3L, mais 1L, 4L. Tá certo? Pronto, então eu vou ter aqui um monômio que tem coeficiente 4, que é o valor numérico, e a parte literal L, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, a área desse quadrado, é um lado vezes o outro, já seria L vezes L. Aí eu vou ter L ao quadrado, certo? Então o coeficiente seria 1 e a variável L ao quadrado. No caso desse retângulo aqui, se eu for fazer aqui o perímetro dele, ó, o perímetro seria A, deixa eu fazer aqui, senão não vai dar, A mais 3 mais 3. Isso fazendo o perímetro, né? Aí A mais A dá 2A. 3 mais 3 dá 6. Então seria 2A mais 6. Ó. Aí já seria aqui uma expressão com dois termos. Ó. Essa daqui tem variável, tem a incógnita, né? Parte literal aqui, e essa aqui não tem. Então, se eu fosse calcular a área desse aqui, seria 3 vezes A, né? Seria 3 vezes A. A área dele, ó. Um lado vezes o outro. 3A. Ok? E, continuando aqui, um cubo, né? Você tem um cubinho, se eu for calcular aqui o volume aqui desse cubo, seria x vezes x vezes x. Aí vai dar x ao cubo, ó. X elevado a 3, ó. Porque são 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Então, ficou pequeno aqui, seria x ao cubo. Vou calcular o volume desse aqui, vai ser 3x vezes 3x vezes 3x, que dá 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, x vezes x vezes x, x ao cubo. Então, o volume disso aqui seria 27x ao cubo. Aí nós temos aqui o 27, é a minha parte numérica, e o x ao cubo é a minha parte literal. Isso aqui é um termo só, 27x ao cubo. Então, sempre o termo ele é formado dessa parte literal, a não ser que ele seja um termo independente. Aí ele não é acompanhado da parte literal, só da parte numérica. Tá certo? Então tá aqui. Aí vamos dar continuidade aqui.